Opa, shalom irmãos, como vocês estão? Eu espero que bem, na graça do nosso Senhor Yahushua HaMashiach, do nosso Pai Yahuwah. Voltamos com os vídeos, depois desse tempinho sabático. O vídeo de hoje é para falar sobre uma coisa muito importante e para nós acabarmos desenvolvendo o nosso discernimento espiritual nesse mundo que é tão difícil, está tão difícil encontrar trigo no meio do joio, e as pessoas estão com uma capacidade de discernimento, tanto social quanto principalmente espiritual, tão nivelado por baixo, que as pessoas já não conseguem mais fazer a separação entre a luz e as trevas. E é sobre isso que vamos falar hoje. Sobre qual é a diferença entre arrependimento e remorso. Por que é muito importante nós falarmos sobre isso? Porque o arrependimento, ele não implica apenas um sentimento de remorso, um sentimento de culpa temporário. Ele implica uma mudança completa do caráter. A mudança do seu comportamento, a mudança da sua forma de agir, da sua forma de falar, da sua forma de se expressar. E isso é uma mudança tão profunda que muitas vezes, quando a pessoa se arrepende genuinamente, você nem acredita que é a mesma pessoa. É a mesma casca, mas não é o mesmo conteúdo. E é isso que é a diferença entre o arrependimento genuíno e o remorso. O que é o remorso? O remorso, muitas vezes, ele vem de uma ação interna, de não necessariamente uma consciência de que se tomou uma atitude equivocada. Muitas vezes o remorso vem de um sentimento de ser pego no flagra. Vocês já conheceram aquelas pessoas que fizeram coisas erradas, mas elas não mudaram o comportamento, elas apenas pediram perdão, pediram desculpa porque apenas foram pegas e não porque se arrependeram genuinamente? Pois é. Luca, mas não está escrito na testa quando uma pessoa se arrepende, quando ela tem remorso. Aí é como eu falei no começo do vídeo. A pessoa que se arrepende genuinamente, ela dá frutos. Como eu disse, o comportamento, as ações externas, a mentalidade interna, tudo isso está ligado ao arrependimento. Vocês querem um exemplo o maior exemplo de arrependimento das escrituras? É o caso de Davi. O que aconteceu? Davi, ele pecou contra o Criador. Ele adulterou, ele roubou, ele assassinou, ele, de certa forma, ele cobiçou e deu falso testemunho. Não exatamente nessa ordem, mas vocês entenderam que é a passagem de Davi e Betseba. E não só isso, ele coagiu Betseba a agir. Porque algumas pessoas não entendem que Betseba não agiu de maldade ou porque estava apaixonada por Davi. É porque, literalmente, naquele contexto, como Davi era um rei, ele tinha autoridade para fazer praticamente o que quisesse. Mas, enfim, hoje não é para falar sobre essa passagem específica. O ponto é para a gente chegar à conclusão. Então, Natan foi convocado a ir até Davi e contar uma parábola. E todos conhecem a parábola do cordeiro, do pastor e do cordeiro. Que um pastor tinha 99 ovelhas. 99 ovelhas, mas ele cobiçou a única ovelha do outro pastor e a matou para dar para sua esposa. E o que aconteceu? Davi caiu na real de que ele era o pastor que cobiçou a ovelha da outra pessoa, do outro pastor. E qual foi a primeira coisa que Davi falou quando se tocou que pecou? E esse é o arrependimento genuíno, o arrependimento que vem do alto. Pequei contra o Senhor. Eu não pequei contra o meu próximo, eu não pequei contra mim mesmo, eu não pequei perante a sociedade. Eu pequei contra o Senhor. O arrependimento genuíno, ele vem quando você se toca que o pecado maior não é o pecado contra você mesmo ou contra o próximo. É claro que o pecado contra o próximo
é muito ruim, até porque você está com, você magoa outra pessoa. Mas o principal pecado é contra o Criador. Então, você quer saber quando uma pessoa Você quer saber quando uma pessoa está pecando contra o... Perdão, gente, aqui, peraí um pouco. Você quer saber quando uma pessoa, ela está de fato arrependida? É quando a primeira coisa que sai da boca dela é: eu pequei contra o Senhor. E é isso, meus irmãos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem na graça do nosso Senhor Yahushua HaMashiach. Até mais tarde.